Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas do Tesouro IPCA estão ali por volta de 6%. E a pergunta que fica é: ainda vale a pena investir com essas taxas ou é melhor deixar no Tesouro Selic? Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas aqui no YouTube e também no Instagram. Se você quer ter aí a sua dúvida respondida por meio de vídeo, coloca lá a sua pergunta que eu terei prazer em gravar um vídeo aí para você, investidor. Vamos lá! Começando o vídeo de hoje, eu trago para você as taxas dos tesouros IPCAs. Veja aí, IPCA 2029 com a taxa quase em 6%, 5,99 no dia 13 de agosto de 2024. Veja o IPCA 2035, a taxa já cai bastante, 5,82. E depois a taxa mais longa, que é para 2045, já foi para 5,98. Em outras palavras, nós estamos vendo uma curva em U, uma taxa alta que ela cai e depois volta a subir. Esse é o formato então da taxa do Tesouro IPCA, com um detalhe, todas elas abaixo de 6%. E você, investidor, que talvez não tenha investido lá a 6,5%, 6,30%, ficou esperando os 7%, e eu cansei de falar aqui no canal, aproveite as oportunidades. Você não investiu e agora está na dúvida. E a sua dúvida está aqui nessa reportagem que saiu na data de hoje. Renda fixa atrelada à inflação ganha de lavada do CDI ao longo do tempo. Vamos entender um pouco melhor para que você compreenda o que a matéria quer dizer. O subtítulo diz: estudo mostra que alocações no Tesouro IPCA principal com as taxas atuais, que taxas são essas? Essas que eu te mostrei, próximas de 6%, bateram a taxa de referência da renda fixa ao longo dos anos. Taxa de referência da renda fixa é a nossa taxa Selic, ou 100% do CDI. Veja, eu quero te mostrar que aqui a expectativa de inflação no Brasil voltou a aumentar para 2024. É o que a matéria traz e que o Boletim Focus volta a enfatizar. Ou seja, aqui no Brasil a tendência de inflação ainda não está controlada. Isso não quer dizer que a taxa Selic vai subir. Você já sabe a minha opinião no canal. Vai permanecer em 10,5% até o final do ano. Para 2025, já falei e vou repetir, para mim vai cair. Mas a matéria continua dizendo, com esses números, o ganho real do investidor no CDI estaria acima de 6%. Parte daí a admiração do brasileiro pelo referencial da renda fixa. Só que tem um detalhe, tem muita gente que prefere investir no CDI achando que está fazendo um bom investimento ao longo do prazo. Afinal de contas, é melhor o CDI ou o IPCA mais 6? Olha que gráfico interessante que foi trazido aqui pela gestora nesse tipo de comparação. Confira o percentual de tempo em que ganhos da NTN-B é o Tesouro IPCA principal, estiveram à frente do CDI. Repara que ela traz janela de 1 a 8 anos. Vou repetir, o comparativo aqui é janela de 1 a 8 anos. Repara comigo que interessante. Comecemos por esse no gráfico amarelo. Veja que você tem aqui embaixo, você tem os anos de 1 a 8 anos. E aqui à sua esquerda, você tem o percentual de tempo. Que percentual de tempo é esse? É o percentual de tempo em que você comprando com a taxa, você ganharia do CDI. Então repara o primeiro, o gráfico amarelo é a taxa entre 5,5% e 6%. Mais ou menos a taxa que nós estamos aqui agora. Nesse caso, em um ano, é esse pontinho aqui embaixo. 50% das chances você estaria ganhando mais que o CDI e 50% menos. Vini, então é melhor deixar no CDI? Provavelmente sim, porque você terá menos volatilidade. Ficará tranquilo. Só que olha o gráfico amarelo. O segundo ponto, onde está em 2 anos, esse percentual já fica acima de 60%. Traduzindo para você, comprando um Tesouro IPCA com taxa entre 5,5% e 6% e aguardando 2 anos,
é provável que você ganhe do CDI mais de 60% de probabilidade. E assim vai caminhando. De maneira que se você ficar ali entre 7 e 8 anos, que são as duas últimas bolinhas amarelas, a chance de você ganhar do CDI é de 80%. É por isso que eu digo, com o tempo, dificilmente o Tesouro IPCA vai perder para o CDI. Mas repara que ele trouxe duas outras simulações. O gráfico do meio, que é esse alaranjado, é a taxa entre 6 e 6,5. Lembra aquela taxa que ela ficou mais de 3 meses rondando 6 e 6,5? Se você comprou, repara aí, ficando um ano em 65% de chance de você ganhar do CDI. E repara como que esse gráfico laranjado vai subindo, de maneira que em 8 anos há mais de 90% de probabilidade de você ganhar do CDI comprando com essa taxa entre 6 e 6,5%. E o último gráfico, na cor vermelha, você já repara que não há uma diferença tão grande em relação ao anterior. O que é que eu quero dizer com isso? Olha aí, os últimos dois gráficos, a diferença é mínima, ou seja, a diferença de taxa em relação ao comparativo com o CDI não é tão grande. Então você que ficou aguardando aí taxas em 7%, você já viu que essa diferença não é tão espetacular assim. É melhor então, no médio prazo, médio para longo prazo, eu diria aí, acima de 5 anos, você ter um Tesouro IPCA ainda com taxas de 6% do que você segurar no CDI. Vini, mas então vai valer sempre a pena essa regra? Não é sempre não. E aqui eu vou entrar no painel do Tesouro Direto. Se você não tem acesso a esse painel, eu vou te dizer, basta você me mandar um e-mail e eu vou te mandar um link com os planos para você ter acesso. Curso vininvest@gmail.com. No painel do Tesouro Direto, você tem uma série de informações. Aqui eu filtrei pelo IPCA 2035, aquele título mais longo. Ele foi lançado em 2010. Estamos falando de um histórico de 14 anos. O que o painel te mostra? A taxa média está aqui à sua esquerda, 5,4. Lembrando que estamos com taxa acima desse valor. A mediana, que corta exatamente o histórico na metade, 5,61. Continuamos com taxas acima desse valor. Por quê? Olha aqui no Tesouro Direto. IPCA 2035 com taxa de 5,82. Voltando para o painel, você repara que a taxa ótima, ou seja, as 25% melhores taxas históricas nos últimos 14 anos, começam aqui próximo de 6,02. Lembrando, isso é o IPCA 2035. Se mudar por 29, o parâmetro muda. Se mudar para o IPCA 2045, o parâmetro também muda. E aqui você tem, além do gráfico, você tem também as taxas diárias para você se situar. Quando nós baixamos aqui um pouquinho e colocamos essa taxa de 5,82, veja que ela está entre as quase 1/3 melhores taxas históricas. Vou repetir, essa taxa, mesmo com a queda abaixo de 6%, está com as taxas entre as 1/3 melhores taxas históricas desse título. Eu espero que você esteja entendendo. Segundo aviso para você, para investir para o médio e longo prazo, parece que é uma boa alternativa. Mas, Vini, ela sempre ganha então do Selic ou de 100% do CDI? Não. Aqui vem um ponto importante para você. Eu trago uma outra simulação e aqui é interessante você observar que depende do período. Eu coloquei agora os últimos 10 anos. Vou repetir, os últimos 10 anos e aproximei a taxa para 5,9%. Na linha vermelha, você está vendo essa taxa do IPCA a 5,9%. Ficando então aí os últimos 10 anos, ela ganharia quase 50% a mais do que CDI. E o que aconteceu? Veja que o CDI, que é a linha verde, de 2018 para 2019 até 2021, ele aumentou muito pouco. A taxa Selic estava bem baixinha. Depois, em 22 para frente, ele volta a aumentar. Mas claramente, a vitória é do IPCA. Mas eu disse para você que nós temos também um histórico em que o CDI ganha. Olha aqui esse histórico. Se olharmos desde o início das duas métricas, ou seja, considerarmos lá atrás,
100% do CDI desde 1994, o CDI estaria ganhando com facilidade. Só que aqui tem um problema. Você investir no Tesouro Direto só começou em 2002 e os tesouros IPCAs em 2005. Então, historicamente falando, aqueles 10 anos são bem mais interessantes para você, investidor, entender a respeito das taxas. Eu continuo acreditando, tesouros IPCAs ainda trarão um excelente retorno para quem tem paciência, para quem sabe aguardar, segurar o título. Você que comprou entre 5,5% e 6%, não deve se preocupar. Dê tempo ao tempo para que você possa ter um retorno tranquilo, ganhando do CDI e talvez até tendo uma excelente marcação a mercado. Se você quer ter acesso ao painel do Tesouro Direto, eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque tem plano semestral, anual e até o vitalício, que você adquire uma única vez e tem para o resto da sua vida. Lá eu te mostro as taxas, te mostro também as taxas diárias, os preços para que você entenda quais são as relações e saiba investir melhor. Meu intuito aqui é sempre te ajudar com informação transparente e objetiva. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.